nunca revide. Finja que esqueceu a coisa toda. Quer é que ele se... Neste dia 13 de maio, relembramos uma data simbólica para o país. Quando a dita abolição à escravidão completa 132 anos. No entanto, para a população negra escravizada, essa data tem um simbolismo muito diferente. Pois a dita abolição não resultou em reconhecimento e liberdade da dignidade humana para quem foi humilhado, explorado e desumanizado por mais de 300 anos. O fim legal da escravidão ocorreu por duas razões básicas: a luta e resistência do povo negro e a pressão das elites mundiais, que viam no Brasil um importante mercado consumidor que precisava de força de trabalho assalariada. Entretanto, a elite nacional, também formada por grandes latifundiários e senhores dos escravos, jamais aceitaria a integração da população. Iniciou-se então um processo de embranquecimento do Brasil. Ou seja, negros foram úteis ao país apenas como escravos. A liberdade, neste caso, foi uma forma institucionalizada de demonstrar o desprezo e nos tornar uma população sem acesso a direitos básicos de cidadania. Após a chamada abolição, criou-se um muro entre o Estado e a nação afro-brasileira, e também indígena, que foi deixada à margem da sociedade, livres e sem qualquer reparação histórica pelo horror da escravidão. Fomos parar nas ruas, favelas, no subemprego, na miséria. Essa é a liberdade comemorada pelo Brasil? Então, nós negros e negras não temos o que comemorar. O dia seguinte, a assinatura da Lei Áurea nos mostrou o abandono e também o triste e cruel reconhecimento da nossa liberdade pelo Estado através da violência policial que nos reprime, castiga e assassina desde então. Violência racista nunca mais encontrará o nosso silêncio. Há 132 anos, vivemos o dia seguinte da abolição. Um dia que não acabou. Lutamos pelo reconhecimento, lutamos por reparação histórica, por representatividade, por direitos. Contra o racismo genocida, nossa liberdade será uma conquista. Nada a comemorar. Temos sim muita luta pela frente. MTST, a luta é pra valer. Eles querem que alguém que vem de onde nós vem seja mais humilde, baixa a cabeça, nunca revide. Finja que esqueceu a coisa toda. Quer é que ele se... Opa, tudo bueno, gente? Então, Em Busca da Cereja é um programa de debate destinado à análise da conjuntura atual, onde debatedores e convidados discutem temas da atualidade, política, serviços públicos e fatos do cotidiano. A mediação é feita por mim, professor Fabrício Correia, licenciado em Filosofia, e como debatedores, os professores e historiadores João Batista Fontoura e Luiz Helena, sempre um convidado. No programa de hoje, nossa convidada é a professora Rita de Cássia Oliveira, professora da Rede Estadual de Ensino e diretora da Escola Gomercinda Dornelles da Fontoura, aqui de Encruzilhada. O tema de hoje é o papel do Estado, pandemia e educação. Como afeta a realidade da escola pública? Em Busca da Cereja não é só um pedacinho, mas a cereja do bolo. Vai ao ar na página do Facebook, jornal O Coletivo, pelo canal do YouTube Em Busca da Cereja e na página Rádio Web com original no Facebook. Então, acesse nossos canais, curtam, compartilhem, se inscrevam. Então, para nós começarmos, a professora Rita voltou. Então, para nós começar, eu vou pedir para a professora Rita, nossa convidada, fazer a sua saudação inicial. Acho que a nossa professora caiu, a internet dela. Então, vou começar com a professora Luísa. Luísa, aí uma saudação breve.
Quem é tu? De onde é que tu vem? Olá, boa noite para todos, né? Já às 6 horas da tarde. Meu nome é Luísa. Eu sou, vamos dizer, nasci na cidade de Feliz, mas com um pai funcionário público, por aí andei. Moro em Encruzilhada do Sul, minha formação é em História na UFSM, né? Sou pós-graduanda em algumas outras, em outros cursos, né? O professor passa sempre, claro, estudando, lendo, né? E desejo que seja, né, de bom proveito nessa noite com essa nossa conversa a respeito de um tema tão sério, né, com a pandemia, mas também sério sempre o assunto da educação. Sejam bem-vindos todos, né, e já estou passando a bola. Vou tentar não falar muito. E sejam bem-vindos todos, né, os colegas aí, né, professora Rita, professor João, tu também, Chica. Ok, vou passar a bola então para o professor João, professor Tita, né? Acho que nem sei se tem muita gente que sabe quem é o tal do professor João. Então, professor Tita aí, vai ficar uns 3 minutos. Onde é que tu vem, do que te alimenta? Pois é. Boa noite a todos. É um grande prazer estar começando. Eu acredito que esse seja um trabalho de grande importância que vai se fazer, né? Encaro assim. O meu nome completo é João Batista Fontoura Cardoso. Sou licenciado em História pela Unisc e tenho a minha atuação profissional na Escola CETEC e também na rede municipal, Escola CETEC que pertence ao Estado, né? E na rede municipal sou professor na Escola São Luís, que se localiza no assentamento Segredo Farroupilha. Também tenho a minha atuação política dentro do movimento sindical, na qual sou presidente atual do SIMP, do Sindicato dos Profissionais da Educação do município de Encruzilhada, e também faço parte da direção do 18º Núcleo do CEPERSO. Então, estamos aí, saudando a todos e esperando contribuir nesse debate. Muito bem, professor. Não sei se a professora Rita conseguiu se reconectar. Nossa, de que nos diz aí nosso auxílio técnico, Alain de Camargo. Professora Rita. Professora Rita, nos escuta? Boa noite, professora. Professora, faça a sua saudação. Olha, a professora Rita está com problemas na sua internet. Nossa internet, Encruzilhada do Sul, ela é via rádio, então, às vezes, desconecta um pouco. Professora, uma dica é desligar os outros aplicativos. Então, gente, não sei o que fazer. Vamos lá. A nossa questão, enquanto a professora Rita tenta resolver os seus problemas técnicos, nós vamos iniciar o nosso debate com a seguinte pergunta. Como está vendo o papel do Estado no combate à pandemia, em especial as escolas públicas, e como vai ficar o nosso ano letivo? Nossas escolas teriam como garantir um afastamento social para uma possível volta às aulas? Essa é a nossa questão. Então, eu não sei se a gente vai conseguir manter a conexão com a professora Rita, ela acho que está com dificuldade na internet, então vamos ter que tocar a vida, gente. Vamos inverter
como a gente não vai conseguir ouvir a nossa convidada agora, vamos ouvir nossos debatedores. Então, como a Luísa já aqui está do meu ladinho aqui, Luísa, essa é a questão. O papel do Estado e a educação. Essa é o fato social que nós estamos vivendo, é a pandemia. E aí nós temos um monte de dúvidas aí, como vai funcionar a vida aí para frente, tanto nas escolas estaduais como nas escolas municipais, que é a grande aglomeração de pessoas, né? E aí fica a pergunta, nós temos condições de manter a seguridade numa possível volta às aulas? Dá para explorar outras coisas. Aí tem o Enem também, tem a questão do difícil acesso à internet dos nossos alunos. Então, já que não tivemos como manter a fala da professora Rita, eu vou passar para ti a bola aí, dar uma comentada sobre isso para a gente iniciar as conversas. Bom, boa noite. É bem comentário, é bem difícil, assim, esse tema, porque como ele é complexo, porque ele tem várias, né, tem muitas variantes, e aí agora a gente pode usar mesmo a própria questão da professora, a dificuldade dela estar se conectando para estar aí na live. Então, se o próprio professor também tem dificuldade de se manter conectado, né, quanto ao Estado, nós já estamos vindo com uma série de cortes, com uma série, né, de precarizações num serviço que já é bastante precarizado, né, e como, né, nós vamos nos organizar, uma das questões que coloco ali é o papel do Estado nesse momento, né, querendo ou não, nós aguardamos que isso partisse de um executivo, né, que estivesse coordenando ações, né, para dar suporte para todas as especificidades que a população, no caso, né, necessita, não é só no ramo da educação. Estou vendo a professora Rita, Chica, se tu quiser agora, né, tentar ali ver se a professora Rita, a minha parte tem que ser deixado para depois. Professora, nos escuta? Ela está com o microfone desligado, gente, tem que informar. O microfone dela está desligado. Toca-lhe ficha. Bom, e aí eu me vejo bem preocupada, porque nesse momento nós precisaríamos justamente de um papel do Estado forte, organizado, coordenando ações de uma forma unificada, né, dialogando e ouvindo, né, todos os entes, né, todo mundo que está, né, nesse Estado. E aí a gente vê justamente uma falta de coordenação unificada, onde foi jogado para os governadores e os prefeitos para cada um fazer do jeito que consegue. E aí nós vemos ações amadoras, tipo simplistas, na espontaneidade, que gera né, vários problemas num lugar, né, num país extremamente desigual. Então, eu só venho a levantar, assim, uma problemática, e o que está sendo feito? E aí é o que a gente pode também, posso jogar para o colega, para o João, né, para o Tita, para estar ele, né, tipo, falando também a respeito, o que é que pensa. Eu estou percebendo que a Rita está no áudio e no vídeo, eu só não sei se ela está escutando. Se ela está escutando, eu acho que ela pode participar. Eu acho que a Rita está com problema no áudio. Agora, perfeitamente. Então, não ouvi a pergunta. Posso apresentar? Vou repetir a pergunta, professora. Então, professora, como a senhora está vendo o papel do Estado... Então, sou Rita de Cássia de Oliveira Pozelski, professora há 37 anos, atual diretora de escola. Já fui secretária de educação, já trabalhei com escolas multisseriadas. Hoje, atualmente, estou na Escola Gomercinda e aposentada do município. E recebi com muita alegria o convite de vocês para a gente participar, porque nessa época tão difícil que estamos vivendo, com essa pandemia que ninguém estava preparado, a gente fica meio que perdido.
Até o início de março, todo mundo indo para as escolas, bem tranquilos, tudo andando normalmente. Quando é no meio de março, temos que todo mundo ir para casa, porque vem uma pandemia. Então, está na hora da gente começar a repensar, a estudar e a ver com os colegas para a gente manter a mente ocupada. Certo, a nossa convidada acabar de se apresentar, né? Uma grande figura aqui da educação de Encruzilhada, uma dessas professoras históricas aí, cumpre um grande papel na educação de Encruzilhada. Então, tem uma pergunta para a professora, tá girando ali a conexão dela, então isso também expõe um pouco da nossa realidade em questão de acesso à internet. Então, eu vou repetir a pergunta aqui. Se a professora Rita ela não vai conseguir, eu vou pedir para que os nossos debatedores deem seus pitacos. Então, a pergunta é essa. Como a senhora está vendo o papel do Estado no combate a essa pandemia, em especial as escolas estaduais? Como vai ficar o nosso ano letivo? Nossas escolas teriam como garantir o afastamento social para uma possível volta às aulas? E eu acho que essa questão ela está preocupando não só nós professores, como também a comunidade como um todo. Não só quem, né, como a maioria da população tem seus filhos nas escolas, a gente ouve aí pela comunidade, tem muitos pais que não vão deixar os filhos voltar à escola, né? Ó, voltou a nossa professora Rita. Professora, me escuta? Então, professora, vou repetir a pergunta. Professora Rita? Não vamos conseguir. Assim, gente, comentadores, debatedores, se a professora não conseguir... Não? Sim. Professora Rita? Chica. Taca-lhe ficha aí, então. Eu queria sugerir, então, que a gente desse seguimento e, a partir do momento em que as condições técnicas da professora estiverem prontas, aí ela entra e, de repente, faça uma explanação mais longa. Pode ser? Está dando muito retorno, o áudio. Está ruim, né? Não está muito bom. Então, faz teu comentário, Tita. Tá. Eu acho assim, ó, que a pandemia e o isolamento social tem faces que compõem esse problema. Porque, na verdade, o que nós temos? Nós temos uma contradição entre o sanitarismo e o economicismo nesse processo. Parece que se criou dentro da sociedade dois grupos, né, mais expoentes, que falam sobre a importância de defender a ideia do sanitarismo e o isolamento social, ou seja, priorizar a saúde e a vida, e um grupo mais ligado ao economicismo, né, de que seria uma forma de que se parasse a economia, a fome mataria tal qual a doença, né? E eu acredito que dentro desse contexto é que se encaixa a educação, né? A gente está no meio desse debate, né? E, inclusive, as próprias posições políticas dos governadores e prefeitos, e, inclusive, logicamente, do governo federal, eles balançam entre esses dois temas, né? E, logicamente, né, o debate ele leva a tu levar em conta o que a educação representa nesse contexto, né? Mas, primeiramente, eu acho que tem que se dar uma avaliada
quais são as experiências desenvolvidas no mundo inteiro que estão dando certo, principalmente na América Latina, né? O exemplo claro da Argentina, do Uruguai, né? E dos demais países, né? Isso acho que é um elemento importante de se avaliar. Como é que esses países estão trabalhando com esses dois aspectos da pandemia, o sanitário e o econômico, né? Outra coisa importante é também a gente e eu estou falando isso porque eu vejo muitos colegas se expressando, muitas vezes na rede social, quem é que é capacitado para debater e orientar a sociedade nesse momento? É o campo ligado ao político e econômico, ou é o campo ligado à ciência, buscando os dados, o conhecimento, né, que vão orientar a população num momento tão grave? Esse é outro aspecto, eu acho que tem que ser levado em conta quando se pensa em educação. A comunidade científica, né, como é que está sendo levada em conta? Querendo ou não querendo, nós da educação compomos a comunidade científica, né? Como é que nós estamos sendo ouvidos nesse momento? Isso é uma coisa importante também de levar em conta. Outra questão eu acredito que não é possível retornar à normalidade. A normalidade que eu falo é aquele processo que se vivia anterior a isso, né? Mas, ao mesmo tempo, é necessário romper com o isolamento social. Agora, como se rompe esse isolamento, né? Como é que nós vamos, de repente, de uma maneira gradual e segura, permitir o retorno, né, das atividades, principalmente da área da educação? E, nesse contexto, eu acho que a gente pode avaliar as condições de retorno e as aulas existentes hoje, né? Porque a educação à distância, via internet, e nós estamos aqui vivenciando isso, né, essa dificuldade, né? Sim. Ela é uma alternativa que foi construída, mas que barra na estrutura física, social, econômica, né? E que, na verdade, nós podemos dizer que essas alternativas, elas têm trazido uns meios assim, muito rudimentares, né? Por quê? Porque o docente não tem preparo para estar trabalhando com isso, né? As condições de operacionalidade são mínimas, né? E fora a questão do contato com os alunos. Então, na verdade, nós temos que perceber que essa alternativa não funciona. E parece assim que, e eu vejo isso pelo retorno que os alunos estão me dando em termos de trabalho que eu tenho feito, é muito pouco. E o que mais os alunos me dizem? Que saudades das aulas presenciais. O contato direto, a convivência, a troca de saberes, o espaço pedagógico como local, né, do fazer pedagógico, né? E isso me parece que coloca em xeque, inclusive, um debate que se faria sobre o Estado, se o EAD seria a educação do futuro. Me parece que esse processo mostra que ele pode até ser um recurso, mas não, né, uma alternativa. Então, a volta tem que estar elencada com todo esse contexto, né? Afinal de contas, o que nós vamos priorizar nesse momento? E eu acho que é esse o debate que temos que fazer. Então é isso, gente. Nós, lamentavelmente, acho que não teremos a participação da professora Rita dessa vez. Acho que vamos se organizar para uma próxima. Então nós vamos ter que aí dar uma alterada na nossa programação. Vocês estavam preparados para comentar, vão ter que dar uma aprofundadinha um pouco mais, né? Eu acho que o que o professor Tita levantou ali, essa questão da internet, eu queria vai sobrar um tempo, vou dar um pitaco. Isso é uma questão do Estado, né? Eu lembro que no primeiro mandato da presidenta Dilma, rolou um grande debate
inclusive logo após a Conferência Nacional de Comunicação, a discussão do Plano Nacional de Banda Larga. A gente, né, fez uma discussão grande, apontava da necessidade de espaços e de ter a capacidade da internet ser uma coisa pública. A gente acabou perdendo o debate, né? O lado privatista da sociedade ganhou aí, entende a internet única e exclusivamente como uma mercadoria, e expandiu. Não tem como comparar antes do plano e depois do plano. O acesso à internet aumentou consideravelmente, mas ele tem uma barreira de classe, né? Então, nós temos aí, bem especificamente, a realidade dos nossos alunos, um acesso a um tipo de internet prioritariamente para as redes sociais. Então, vamos dizer aí, não tenho certeza, estou chutando, mas vamos dizer que 60%, 70% dos nossos alunos têm acesso à internet, mas se a gente for ver de fato essa internet, ela é uma internet só para rede social. Então, a gurizada tem o WhatsApp liberado. Muito sério, muito grave fazer uma pesquisa. Então, assim, a questão dos funcionários também me preocupa muito, porque os funcionários, a gente tem poucos funcionários nas escolas, e a gente vai precisar manter essa limpeza. Tá. Tá difícil. Que lástima, né? Ela tá ali contribuindo e nós não vamos. Pelo que eu entendi, ela tá falando da questão do chão da sala mesmo, né? No chão da escola, os limites. Que eu acho que isso é uma coisa que a sociedade como um todo tem que entender, né? Eu acho que a comunidade está entendendo o que é ter os seus filhos em casa, né, gente? A Luísa também pode, talvez, entrar um pouco nisso. Sei, mas só para concluir, essa coisa da internet, gente, nós temos muito limite nisso. Se nós não avançar num plano de internet, nós não temos como pensar uma educação à distância na condição técnica. Outra coisa é a condição de protagonismo do jovem. A gurizada não aprendeu a estudar sozinho. Se não tiver um professor para dar um suporte e uns colegas para trocar, não existe isso. Ainda mais que a geração anterior, a nossa teve a 4ª série. A nossa aí teve alguns que tiveram um acesso um pouco maior, mas a maioria dos pais não... A gurizada está no ensino médio, os pais não chegaram lá, então nós temos, não sei, levantando mais alguns problemas. Mas essa coisa dos filhos em casa, Luísa, podia dar uma... O Tita também, né? Eu tenho mais pequeno, né? Pequeno. E vou dizer que quanto menor o filho, talvez, é diferente. Eu tenho filho com 7 anos. Eu tenho amigas que têm 2 filhos, um com 13 e outro com 5. Eu tenho amigas que têm um com 3, com 5, com 7, e é totalmente diferente, num espaço fechado. E aí vem uma questão também como mulher, porque nós, não só, né, todo mundo que está em casa está lavando, passando, cozinhando, nós estávamos trabalhando, e aí eu vou discordar, porque eu vi um artigo falando, o que está acontecendo não é um EAD, o EAD é uma modalidade estruturada, nós estamos numa espontaneidade, numa aula remota. Numa aula remota, que nós temos 60% das pessoas que têm internet, mas no máximo 3 vídeos para olhar. Nós estamos ali trabalhando de forma remota pelo WhatsApp, sendo que aí nós estamos em casa recebendo o WhatsApp o tempo inteiro, 24 horas. E no meio disso, os filhos. Toda a manutenção da casa e do modo de existir. E no meio disso, nós que temos filhos, obviamente, temos também que fazer as questões com eles, né? Aí nós também vamos pegar aí que quanto mais esses pais, eles não avançaram, vamos dizer, fica difícil eles conseguir dar esse norte para os filhos. E outra, nós temos um descostume de 1 hora para ler, 1 hora para fazer uma atividade,
E aí nós vamos modificar toda a rotina, e isso daí, ó, todo mundo mudou a rotina, todo mundo. E quem consegue se flexibilizar e conseguir fazer isso dar conta, a trancos e barrancos, e quem não consegue deve estar tentando até agora, entendeu? Então, porque é desigual. Nós temos que, assim, o desigual, ele está no norte. E aí, eu também, metralhadora aqui, enfim, também estava lendo a função, né, dos modelos, né, pelo mundo, da questão da abertura. Então, tu vê, por exemplo, a OMS, 15 alunos na sala de aula, né? 15 alunos. Eu sou professora do Mariano da Rocha. Nós sabemos o tamanho das nossas salas de aula, né? Nós sabemos que não vai ter como colocar 15 nos alunos, 15, né? Nós vamos ver que pode vir uma retomada. Ela estava querendo, assim, o prazo de retomada do Brasil, não levando em consideração a ciência e todas as recomendações, agosto, né? E aí, mesmo assim, 15 alunos numa estrutura que não suporta, porque não vai ter sala para todos esses 15 alunos, entende? Porque vai ter que ter 1 metro, e aí eu vi a fala da professora, nós vamos ter que contratar muitos funcionários para limpeza, tá? Porque limpar, nós vamos ter que trabalhar muito com as famílias e com as crianças em preparar elas, não ficar colocando a mão nos lugares, não ficar botando a mão no rosto, na boca, lavar a mão, usar álcool, entende? E aí nós sabemos, nós temos os alunos em sala de aula, e agora os pais vão nos entender, né? Porque se eles estão tendo dificuldade de ali com os filhos em casa, nós vamos ter no mínimo 15, se não 30, que nós vamos ter que falar para eles, todos esses repasses. Além do mais, temos uma outra, o STF colocou que os profissionais no grupo de risco, ele vai ter que ter alguma forma, não vai ter esse retorno de trabalho. E a categoria dos professores, nós temos muitas pessoas aí que são diabéticos, têm problema de coração, asma. Aqui em casa são 3 asmáticos, tá? Então, nós temos que pensar como é que vai ser esse, vamos dizer, retorno, com uma série de coisas a se pensar. E essa função remota, coloca-se que também precisa ter essa preparação do professor, precisa pensar essa internet, precisa pensar no modo que tu vai usar essa internet, porque isso não é EAD, isso é uma educação remota, então nós temos que pensar como é que vai ser isso, né? Então, nós temos muito a dialogar e a pensar, e não deve de ser algo feito no imediatismo, na irresponsabilidade, no amadorismo, né? Porque realmente passo a bola aí para não me alongar. Certo, vamos fazer um joga bola para um para o outro para a gente conseguir, isso também o público que está nos escutando, acho que fica mais interessante escutar, né? Bota um assunto, bota outro. O nosso roteiro foi para o espaço, né, gente? Mas nós ainda temos mais de 20 minutos. Eu vou dar mais uma passada de bola para o Tita, mas eu queria dar uma pincelada só de uma forma mais pedagógica, porque a gente fala às vezes, o papel do Estado, mas o que é esse bicho? O que é esse tal de Estado? O Estado é aquela coisa, aquele risco no mapa ali, tem 20 e poucos estados no Brasil. Não é bem isso, né, gente? Às vezes as pessoas acabam não alcançando essa ideia de Estado. E aí nós da filosofia aí, um dos primeiros a teorizar o Estado que nós temos hoje é o senhor Montesquieu, que era um crítico ao absolutismo francês, né? Então ele faz essa ideia de que o Estado tem que ter 3 partes: o executivo, o legislativo e o judiciário. Na época que ele fala isso, esses 3 poderes estavam na mão do rei. O rei fazia as leis e julgava. Aí, a partir disso, a gente tem essa ideia de divisão de 3 poderes. E aí as coisas avançam, né? Tem os liberais aí, os contratualistas, Rousseau, Locke, que dão uma afinada, mas é essa a ideia. 3 poderes no Estado, né?
E aí nós temos o executivo, a presidência, os governadores e os prefeitos. Então, esses três poderes, eles também se dividem de alguma forma nas esferas do Estado, né? Temos 3 esferas: federal, a estadual e a municipal. Então, o legislativo, no federal, os senadores e os deputados; no estadual, os deputados estaduais; e no município, os vereadores. O judiciário, ele se organiza de uma forma um pouco diferente, não tem tanta... não é tão dividido entre os entes federados, tem um jogo um pouco diferente, mas também é um poder diferente. E, em tese, esses 3 poderes, eles têm que se complementarem. Inclusive, o Montesquieu usa o conceito de freios e contrapesos. Então, o executivo tem que regular o legislativo, o legislativo tem que regular o executivo, e o judiciário tem que manter a coisa dentro da legalidade. Então, só uma falinha pedagógica, eu acho que é importante isso. Só que agora nós estamos num outro momento também, né? Estamos numa 3ª ou 4ª revolução comunicacional, né, gente? Eu acho que esse é o ponto que nós estamos. Imagina quando nós estávamos na escola, se tivesse uma pandemia dessa, nós não estaríamos discutindo a possibilidade de ter uma educação à distância. A tecnologia que tinha na época é o quê? Telecurso 2000, no máximo. Então, nós tivemos um passo aí nessa questão da comunicação. E isso também interfere no Estado. Daria para dizer que a comunicação é o 3º poder, é o 4º poder do Estado. Então, sei, os filósofos sempre dão uma saída um pouco fora, mas essa coisa, né, esse é o Estado. Nós estamos numa pandemia, e esses 4 poderes, o papel deles, eu acho que é isso que a gente tinha que dar uma... A gente vê aí uma quase inexistência do poder executivo como preocupação disso, né? Acho que o Tita tinha falado lá, o executivo está todo dominado pela tese economicista, né? Não sei. Isso. Passo a bola aí, Tita. Não sei se quer conectar isso que eu falei com mais alguma coisa, ou quer entrar no outro... Não, posso. Assim, ó, eu gostaria de, primeiramente, antes de entrar nessa questão do Estado, eu poder dar uma pontuada naquela parte que eu falei na relação entre a pandemia e a questão da volta às aulas. Eu não estou tão preocupado assim, ó, com o que fazer na volta às aulas. Eu estou preocupado como voltar às aulas. E isso, para mim, é a minha grande preocupação. Por quê? Porque dentro dessa tese que está no país, entre a visão economicista da pandemia e a visão sanitarista, a questão da saúde, a educação está nesse meio. E a resposta política dos governadores, dos prefeitos, elas vão estar balançando entre esses 2 extremos. Eu acho que é isso que nós temos que pontuar. E que posição nós teremos em relação a isso. Por quê? Porque nós temos visto um conjunto das decisões, muitas vezes, sendo tomadas desprezando a comunidade científica. E o que a comunidade científica fala sobre a pandemia? Então, é esse ponto que eu gostaria de ressaltar nesse processo aí. Outra questão é que o governador do estado, na sexta-feira, já vai começar a montar o cronograma de volta às escolas. Afinal de contas, com base no quê? Quem é que está sendo ouvido? A comunidade escolar está preparada para voltar? Quais são os protocolos que vão ser instituídos para que tu possa, de maneira segura, voltar às aulas?
Quer dizer, a partir da definição desses protocolos, é que nós vamos poder ter uma clareza de como nós vamos poder voltar, né? E que papel vai ter o Estado nesse processo, né? Então, esse é o ponto que eu quero levantar. No que se refere à questão do Estado, e eu acho que linkando a esse tudo que discutindo, eu quero dizer uma coisa, e é uma coisa assim mais para provocar, entendeu? Nesse sentido aqui. A concepção de Estado montesquiana, Montesquieu, entendeu? Ela é uma concepção de Estado em crise hoje, né? As instituições que compõem o Estado estão em crise. E nesse contexto, eu acho que esse é um grande debate para esse momento. Por que eu penso assim? Porque nós entramos, principalmente em nível de Brasil, o que eu estou chamando assim de bolha. E dentro dessa bolha, a gente discute as concepções partidárias e as concepções de governo. E não se discute o que é o Estado e qual é o papel do Estado. Será que não seria o momento de romper com essa bolha e avançar no sentido de uma discussão onde a gente possa, por exemplo, de uma maneira mais ampla, discutir o papel do Estado? Eu fiz aqui algumas reflexões assim bem pedagógicas, né, Chico? Quase isso como tu acha aí. Dizemos assim, o que é o Estado? Qual é a função do Estado? O que é o governo? Quais são as funções do governo? O que é um partido político? Quais são as funções de um partido político? E, afinal de contas, o que é um político? E quais são as funções de um político? Eu acho que se a gente conseguir hierarquizar essa ideia no conjunto da sociedade, a gente pode começar a produzir um discurso político sobre o papel do Estado. E aí a gente consegue se perceber que nós temos dois parâmetros para esse Estado funcionar: a democracia ou a ditadura. E aí, nesse sentido, nós podemos realmente, e eu acho que isso é necessário, se romper essa bolha que existe no sentido de discutir assim, não estou dizendo que isso não faça parte, mas eu acho que isso não pode ser essencial. Nas épocas do governo da esquerda, do Lula era assim, agora no governo do Bolsonaro é assim, aí o pessoal do Bolsonaro não consegue falar sobre o governo dele sem falar no governo que existia. Mas também dentro da esquerda existe um maniqueísmo em torno disso. Eu acho que um dos debates que tem dentro da esquerda é de se verificar assim, as coisas continuam do mesmo jeito? Aquele Estado e aquela visão que se tinha é a mesma? Então nós precisamos avançar. E aí eu acho que casa, para me encerrar, casa muito bem com essa ideia que a gente está tendo, né? E hoje, que me parece assim, consenso que não se pode abrir mão do Estado. Isso é consenso, Deus da esquerda à direita, e inclusive em nível internacional. O próprio presidente da França, o Estado é fundamental. Não tem como certas funções não pertencerem ao Estado. Eu até vim mais preparado para vir falar sobre esse tema hoje, mas eu acho que isso abriu um leque, né? E eu acho que a gente está tentando fechar. Então, eu gostaria que a gente pudesse, numa próxima, aprofundar esse assunto. E, ao mesmo tempo, abrir um leque de debate. Porque se a gente discutir o Estado, a gente amplia essa visão política. Semana que vem estaremos aí, Tita. Pode ser pauta?
já fica aí como pauta, né? E lembrar quem está nos escutando que semana que vem estaremos de volta com outro convidado, não sei se talvez com a professora Rita com uma conexão estabelecida ou alguém, não sei, isso a gente vai fazer a discussão ainda, mas nós temos 15 minutos ainda. O que vocês acham, gente? Eu estava olhando aqui, nós temos muitas contribuições lá na live. Eu vou dar uma lida para fazer interação com o nosso público. Acho que tem umas 80, 90 pessoas nos escutando agora, para, né, o povo se sentir um pouco. E aí depois eu volto e deixo aí uns 5, 6 minutos para umas considerações finais. O que vocês acham? Pode ser? Ótimo. Tá, então vamos lá. A primeira a se manifestar foi a Marivone. Centraliza a tua câmera. Minha câmera estava, acho que, meio descentralizada. Então, aí depois da Marivone, deixa eu ver, foram várias. Boa noite, professora Cleusa Maria Silva. Sônia Soares. Oi, colegas. Prazer em recebê-los. Fran LF. Boa noite. Tânia Margarete Corrêa Silveira. Olá, colegas. Taninha e toda a sua energia. Me obedece, troço. Aqui, prazer ouvi-los. A Tânia ainda. O Joanes aqui, boa noite. Atento ao debate. Cirlei também dando um salve. O José Guterres. A Eliane Guterres Rodrigues. Olá, pessoal. Nossa. A Cláudia Duarte também dá uma boa noite. A Karen Collect também. A Viviane Costa. Taniara Castro Castilho também dá uma boa noite. A Silvia Antunes também. O Pablo Bailer, lá de Rio Pardo, dá um buenas. Nossa coordenadora aí do sindicato regional, aí, a Cira Cepers, também talvez seja uma possível convidada aí mais para frente. Também dá uma boa noite. Importante essa iniciativa em época de afastamento social. Andréia Freitas, dá uma boa noite. Saudade da minha professora. Boa noite, pessoal. Luiz Fernando Camargo, Gugu. A Nilce também dá um oi para nós aqui. Nossa, gente, é muita gente. Rosa Job, Camila Kuchinski Alvarez, Camila Cardoso, Fran de novo, Marivone, meu Deus. A Karina Brião, boa noite. É isso aí, Luísa. E ainda assim, não haverão garantias. Onde uma falhar, quantos contaminados teremos? Muito bem, Luísa. Meu Deus, gente, acho que vou pedir desculpa aqui, não vou ler todas as saudações, senão vai ficar meio maçante. Eu vou passar para as considerações finais, e aí faz a consideração final, eu procuro ali alguma questão mais de colocação e faço no meio, pode ser? Não sei se vocês querem tirar para o ímpar aí, quem é que vai fazer a consideração final? Não, tranquilo, pode ser eu aí, como o Tita falou, né? Eu vou querer complementar aqui, que eu vi as colegas falando, né? Como é que fica a alfabetização? Olha, gente, isso a gente, né? Como fica? Contato físico das crianças, como que tu vai, enfim, chegar e dizer, não abraça teu colega, não pega a cola dele, não, se tu não tem, enfim, coisas, né, do dia a dia aqui. Circulação das pessoas dentro da escola, né? Os problemas de aprendizagem, né, enfim. E uma coisa que gostaria que eu achei interessante, gente, que assim, o estado de bem-estar social, né?
Tem ali, por exemplo, artigos que estão colocando que os lugares onde tem melhor estruturado o Estado, no sentido de serviços, no sentido, né, de garantir os serviços de qualidade, tu teve como mapear melhor, controlar melhor e fazer um planejamento, enfim. E aí, como digo, isso vem vem para o debate no momento em que nós, até pouco tempo atrás, todo mundo só defendia o Estado mínimo, vamos privatizar tudo, o serviço público é ruim, nós não precisamos, vamos privatizar, porque lá vai melhorar, vamos ficar com o mínimo, e nós estamos vendo, dentro da pandemia, né, essa política aí do passado, onde nos prejudica bastante para nós tentarmos analisar que país é esse, né? Agora, na ajuda emergencial, a dificuldade de conseguir chegar, né, essa ajuda emergencial para todo que necessita e principalmente para aqueles que estão na linha abaixo da miséria, né? E aí nós vamos ver assim, ó, a extrema desigualdade, o espaço entre o mais rico e o mais pobre, um abismo que nós vimos que, por exemplo, Amapá, 65% das pessoas não tem água, né? Água, para lavar as mãos, porque uma das primeiras recomendações é lavar as mãos, né? 65% tem que sair da casa, buscar água em algum lugar e voltar. Então, nós estamos falando, sim, de uma presença do Estado para pegar e fazer correções, porque, resumindo, em tempos de pandemia, isso foi jogado, tudo que a gente tinha botado por debaixo do tapete. E uma coisa, né, bem da função do historiador, eu tenho que dizer, falaste no teu tempo, em 71, período de ditadura, teve epidemia de meningite, e ela só foi descoberta em 76, porque foi acobertada pelo Estado brasileiro, e quando começou a ter problemas em vacina, aí estourou. Então, nós passamos de 71 a 76, mais ou menos como o nosso chefe atual, que não quer se responsabilizar com nada, então joga para outros, com a falta de atitude frente a uma epidemia de meningite, né? Então, me parece, outra coisa, falando sobre o Estado, a minha questão com o Estado, aí colocando, vamos analisar o quanto de dados que nós temos aí, da prefeitura, de tudo. Nós precisamos conhecer esse Estado. Onde? O que ele está fazendo? Quanto que gastou? Sabe? Portais de transparência estão se fechando. As obrigatoriedades de manter os atos públicos estão, sabe, se fechando. Então, como é que nós vamos... O problema não é ter um Estado forte, que era um problema, né? A questão é nós não sabermos nada. E um ser humano que está aqui como presidente é uma pessoa que, nos últimos tempos, nós estamos vendo o fechamento de poder saber o que é os atos públicos desse Estado. E, frente à pandemia, isso é o maior problema, porque, realmente, quantos estão sendo atingidos? E dados... Nós precisamos de dados. E quando tu vê que falta transparência, nós temos problemas de dados para tomar qualquer atitude, né? Então, eu gostaria de finalizar, gente, com mais questões mesmo, tá? E talvez concorde com a pauta do Estado, colaborando com os colegas, e a gente talvez fazer, assim, esse tema, assim, e as suas ramificações. É muito interessante para justamente ter esse papel construtivo para a sociedade num período tão importante com esse contexto de pandemia. Uma boa noite para todo mundo, um abraço, um beijo para todos os colegas que, né, estavam aí nos vendo, obrigado pelas considerações, estamos todo mundo junto aí, uma boa noite, gente, obrigado. Então, antes de eu passar a bola para o Tita, vou dar uma lidinha aqui, o troço não para de descer. Eu vi que tinha uma contribuição aqui, uma professora preocupada com as aulas de educação física, né? Como se dariam isso nas voltas? A professora Cleusa Maria Silva está preocupada com isso. Aí a professora Adelaide concordando aí que definitivamente a mídia é o quarto poder, desde a metade do século XX, tendo acesso aí... Então, interagindo. Então, importante, gente, essas interações aqui vão ficar
Eu vou dar mais uma lida no nome das pessoas só para saudar elas, mas tem algumas contribuições. O Clementino aqui mesmo está fazendo uma contribuição. O Clementino sempre, né, tem suas contribuições densas. Nosso Luciano Rodrigo Alves, lá de Rio Pardo. O seu Wagner, botando um link aqui, acho que da questão do Estado. O Wagner, quem não sabe, né, é o companheiro da Luísa, dando algumas contribuições. A Andriene Rosa, a Viviane, o Clementino, a Cirlei Rosa, a Pauline Zanata, nos acompanhando. O Kleber Nascimento, né, lá de Sapiranga. A Eliette Guterres, Luciara Costa, Nilson Santos, a Adelaide com saudade, eu também estou com saudade da minha professora, tanta incomodei, né? Coisa brava incomodar os colegas agora, tudo colega. A Margarete Teixeira, Simone, a Luciana Dalmaço, a Silvia, o Joanes de novo, a Roselaine, a Giselda, Adelaide, meu Deus, é muita gente. Até me perdi aqui na leitura. Tita, me salva aí. Tá bom. Assim, ó, me parece que é fundamental a gente discutir o papel do Estado. Isso é básico pós-pandemia. E quando a gente fala em Estado, nós estamos falando nas diferentes esferas que compõem esse Estado, né? Seja a federal, a estadual e a municipal, que é onde a gente vive. E como é que a gente pensa esse Estado na aldeia que se vive? E eu acho que nesse contexto, esse debate é fundamental. Por quê? Porque todo momento que a sociedade se sente desafiada a ter uma resposta, ela busca no Estado as alternativas para essa resposta. A própria pandemia forçou a sociedade a pensar sobre esse Estado. E quando eu digo assim, que existe uma irrelevância nesse debate entre se a saúde é mais importante ou se a economia é mais importante, essa irrelevância se dá no papel que o Estado não está fazendo. Por quê? Porque nos países onde a pandemia foi avaliada como um problema de manter as vidas, o Estado agiu garantindo, inclusive, que os trabalhadores que fossem trabalhar pudessem receber a complementação dos seus salários, evitando, primeiramente, a quebra das empresas e garantindo a circulação da renda dentro, né, da economia. Então, olha bem, eu acho que é nesse contexto que eu quero trazer essa ideia. A crise que nós temos do Estado, concebido pelo Montesquieu, é uma crise do Estado capitalista. Crise do Estado capitalista. E aí, ela é uma crise que prepara as instituições todas. E, nesse sentido, o debate sobre o papel das instituições, e entre essas instituições, a educação como um elemento de formação, ele precisa, basicamente, assumir esse debate no sentido de fazer essa discussão. Ela precisa ser pedagógica dentro das escolas. Né? Então, esse é um ponto, para mim, essencial. Né? Não se trata de agora nós fazermos uma ação aquela ideia assim, o Estado mínimo e o Estado máximo. Não, podemos até fazer assim, a discussão entre o que tem de positivo e de negativo em cada um, mas, ao mesmo tempo, não podemos abrir de fazer esse debate e rompermos com essa bolha que está levando um grupo muito grande da sociedade à ignorância.
Nós não estamos debatendo mais. O que existe são acusações. Tá? E eu não quero aqui entrar no mérito de fazer porque o foco aqui não é entrar nessa questão do A e do B, é tentar verificar quais são os rumos que serão tomados daqui para frente. Né? Então, eu queria deixar assim, para encerrar a fala, uma problematização. Primeiro, assim, ó, partindo da onde me situo na sociedade, enquanto indivíduo, o que eu entendo como Estado? E o que eu espero desse Estado? Eu acho que essa é uma reflexão que precisamos fazer. E, ao mesmo tempo, a gente que está ligado ao campo da educação, e ao mesmo tempo que nós temos tantos colegas que estão nos assistindo, nós temos que romper essa bolha dentro das escolas e fazer, sim, a pergunta: qual a importância pedagógica de se debater o tema do Estado dentro da escola? Porque até agora parece que nós temos uma certa restrição de falar sobre a questão política dentro da escola. Mas a política que se fala é a política do Estado. Então, eu acho que esse é um tema que a gente precisa retornar, e retornar no sentido assim, ó, de verificar as contribuições dos colegas, né, e o que eles nos trazem, né, para enriquecer o debate. Quero dizer que fiquei muito feliz de estar participando junto aqui, né? Lamento muito que a colega Rita não tenha conseguido participar, né? Ela traria uma contribuição imensa, com certeza, falando dentro do campo da direção de escola, que está na linha de frente desse processo, né? E agradecer a participação de todos, as contribuições, agradecer a presença da Luísa, do Chica, né? Do Alan, que está dando a contribuição lá, né? E ansioso para a semana que vem, para a gente ampliar e aprofundar muito mais esses temas aí. Né? Que seja o início de uma longa caminhada. Um abraço a todos. Viva! Eu acho que é isso, gente. Estamos encerrando aí. Semana que vem nós teremos de novo. Não está definido ainda se será na quarta. Acho que isso a gente tem que reunir ainda e discutir nisso. O Itamar Santos, que é vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde, eu dei uma conversada com ele, ele aceitou participar com nós. Nós temos que definir se vai ser ele mesmo ou não. Então, temos que nos reunir, camaradas. Eu acho que é isso, gente. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. 1h02. É isso. Beijo no coração de vocês e até semana que vem. Falou, gente.